Oi pessoal, hoje estamos aqui com o nosso irmão Nilson Braz. Desde já queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite para dividir com a gente um pouquinho da sua história. Então vamos começar. Conte-nos um pedacinho da sua trajetória desde a infância até hoje. Paz do Senhor, irmão Nilson. Oi, irmã Jaira. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os ouvintes, os irmãos, juventudes. Todos os ouvintes, todos que estão na rede social, através deste programa aqui da irmã Jaida, os adolescentes. Então, irmã Jaida, falar do amor de Deus, falar do que Deus tem feito, falar um pouco da nossa história. Sempre eu vejo os pregadores, todos os adolescentes já viu isso também. Todos têm uma história. Acabamos de ver na última quinta um pregador, um amigo, um doutor, advogado, citar como foi a infância. Então todos nós temos uma infância, às vezes por um lado não muito boa, de muita humildade, de muita simplicidade. Então, irmã Jaida e todos os que estão ouvindo, assistindo, sou Nilson Braz de Freitas, evangelista da Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui do setor Palmares, em Piranhas, Goiás. Pastor Alcemácio Martins, pastor presidente Rio Verde, pastor Wellington. Então, meu testemunho, contar um pouquinho antes, voltar um pouquinho lá no início da vida, que na verdade minha história é dividida em duas partes. Hoje eu tenho 50 anos de idade, sou de 1972. Então de 72 a 2002 é uma parte. E de 2002 para cá é outra parte. Então vamos lá mais no início. Como eu disse, nasci em 1972. Sou filho de Luzia Cecília de Freitas, Clarim do Braz, do Prado, sou da família Braz. Então, sou nascido no Hospital Fundo Rural do Dr. Vanderlei. Pouca gente, jovens, de adolescente, não lembra. Hospital Dr. Vanderlei, que é na antiga Climop. Hoje é na Climop, onde Climop mesmo, da doutora Jamile, isso, Mário Gerlando. E eu nasci ali, antigo, tinha um hospital por nome de Fundo Rural, que tinha do lado de cima, tratava-se de um hospital, do lado de cima era o Hospital do Rico, o Hospital dos Pobres. Nasci no Hospital dos Pobres, no Fundo Rural, que disse. Então minha mãe é mãe de 13 filhos e eu sou o último, caçula. E eu fui praticamente o único que nasceu no hospital, todos eles foram nascidos na roça. Sou da região do Indaiá, que torna-se próximo daqui da cidade, de 20 quilômetros aproximadamente. Então, nasci e vamos para a roça. Pensa numa família de grande simplicidade, muita humildade, vida de fato e de verdade muito sofrida. Vejo pessoas hoje, jovens, reclamando muito, adolescente reclama por pouca coisa, qualquer coisa está dando depressão, qualquer coisa está reclamando, brigando e tal e etc. Vida sofrida é no passado, até de fato. Eu nunca disse isso, irmã Jaida, jovens, amigos que estão assistindo, eu nunca disse isso nem na igreja aqui. Nasci de uma família tão simples, mas de muita qualidade, que é pessoas trabalhadeiras, que minha mãe e meu pai. Meu pai nos sustentava com roça de toco. O que é isso, roça de toco? Quase ninguém sabe. Você chegava em uma mata, roçava, e derrubava as árvores com machado, secava, colocava fogo, junta as corvaras, chamado de corvara,
coloca fogo na corvara, depois de queimar também, que junta os tocos, as coiseiradas e queima, e aí vai e planta, aí depois cresce o arroz, o milho, o feijão, e é isso que meu pai sustentava a gente na fazenda, sem energia, água de cisterna, e minha mãe era uma extremamente guerreira. Eu acredito que hoje a gente volta no passado, pensa um pouquinho, a gente entende que a gente herdou da minha mãe, que ela era... Hoje eu tenho várias profissões, vou citar daqui a pouco, eu entendo que eu herdei da minha mãe. Muito inteligente. Se tivesse oportunidade na época, às vezes não teria sofrido tanto. Minha mãe trabalhava na roça também, dona de casa, mãe de 13 filhos. Uma coisa que ficou na minha memória muito, que eu nunca esqueço, Manjaida e jovens amigos que estão assistindo, é uma mulher plantar o algodão comum, desse algodão, só que antigamente não entendo porque o algodão da época era grande, tipo uma árvorezinha, e hoje isso é baixinho. Você vê nas lavouras de soja aí, nas safrinhas plantadas, o algodão é baixinho, não entendo, não me pergunta isso que eu não sou agrônomo. Então minha mãe plantava o algodão, pegava o algodão, colhia o algodão, tudo manual isso, levava para um negócio chamado escoroçador. Às vezes, o nome certo eu não vou nem dizer aqui, mas eu estou falando meu linguajar da roça. Passava o algodão no escoroçador, tirava a semente para um lado e a paninha para o outro. Do escoroçador, jogava para uma chamada cada. Me lembro, era jovens e criança, muito sofrido, mas nunca esqueço disso. Da cada, jogava para uma roda, chamava para fiar. O que é fiar? Fazer os novelos. Do novelo, fazia as bolas de linha finíssima, levava para o chamado tialo. O tialo, onde tecia o tecido, para quê? Para fazer coberta, para fazer rede. E aí com isso, por falta de condições financeiras, que não tinha uma roupa para vestir praticamente, minha mãe usava aquele tecido para fazer calça pra gente. Tanto que era super, um pouquinho mais difícil do que agora é tudo mais fácil. Então, o que mais ficou na minha memória de infância, eu mais ou menos, aproximadamente aí, acredito depois dos 8, 7 anos, que eu lembro muito bem disso. E minha mãe tinha essa vida para cuidar de casa, além de cuidar de casa, e cuidava de tudo isso, muito trabalhadeira ao extremo. E ela mesma pegava, ela mesma costurava, ela fazia todos os serviços que necessitava ali para cuidar de uma casa. Então nós vivemos essa vida, pouca gente sabe dessa história. Eu inclusive nunca disse isso próprio dentro da nossa igreja, mas isso é uma vida bem atrás, bem no início da minha infância. Você viu tantos jovens e adolescentes que a vida não era bolinho, não era mamão com açúcar, era difícil de verdade mesmo. E aí a gente vem naquela luta. Saúde, nem imagina, não tinha nada de hospital, difícil hospital, remédio, nem se fala, tudo era as coisas. Me lembro, irmã Jaida, jovens, vocês não vai acreditar, já jovenzinho, o que nós fazíamos? Meu pai ensinou nós, graças a Deus, trabalhar em todo serviço. Vocês pensaram, tudo que eu não fiz na roça? Derrubar árvore de machado, isso eu nunca fiz, não consegui. E tirar leite também, praticamente eu não aprendi. Mas roçar, capinar, eu me lembro muito bem de uma vez que ficou na memória. Eu vejo o plano de Deus no futuro para minha vida e deu certo, graças a Deus. Mas sair com facão, você vê que era a medicina no passado, na cabeça nossa, dos mais velhos. Saí com facão, derrubei uma árvorezinha e essa árvore facão não deu muito certo na cortada e veio no joelho e atingiu meu joelho, cerca ali de uns 4 centímetros. Tem a marca até hoje. E aí na roça, a simplicidade dos nossos pais,
quando o remédio que usava, não por culpa deles, que era a simplicidade demais, o remédio que usava, que eu nunca esqueço, era urina com fumo, que era para combater a infecção, sei lá. Só que o negócio foi inchando muito, o joelho foi ficando muito inchado. Deus prepara, entendo, faço no meu linguajar de hoje, como eu tenho um pouquinho de visão nos planos de Deus para nossas vidas. Aparece um vizinho, por nome de Antônio Lopes, inclusive ele é vô do Elmo. Então, e ele não, eu sou Clarinho Donuzia, se vocês não levar esse menino para a cidade, ele vai morrer. Tá dando teto já. E já nas retas final mesmo. E nós entramos, nunca esqueço, entramos e vimos para a cidade, jovenzinho ainda. Brincar não, era só trabalhar mesmo, não tinha infância não tive infância, de verdade. E chegamos aqui no hospital, o doutor já entrou com a injeção e tal, se eu não me engano foi o doutor Mirinho ou foi o antigo Fernandinho, farmacêutico em Piranhas. E entramos com a medicação, graças a Deus, recuperei, acudiu, sarei. E vocês veem que eu estou dizendo que era uma vida sofrida. O remédio da época, a gente cuidar logo, entrar com anti-inflamatório, antibiótico, não, era aqueles remédios caseiros grosso, digamos na linguagem, seja lá que Deus quiser. Era matruz, é gervão, é isso que eram os remédios da roça. Então na saúde também era muito precária, só pelo milagre de Deus a gente está aqui até hoje. Infância de jovens, nunca esqueço da minha mãe, não ter de fato condições nenhuma, a gente comia, era o dia que matava um frango, ou então matava um porco, mas como não tinha geladeira para guardar, era a carne na lata de banha que eles falam, coberto. E frita e guardava, a gente ia comendo. E nunca esqueço nós não ter condições financeiras, e eu adolescente, jovem, o vizinho tinha um pouquinho de condições, queria vender uma bicicleta chamada bicicleta Monareta, e ali eu chorei muito, pedi muito para minha mãe e tal, nunca esqueço dela. Fica à vontade. Ela amor, 10 sacos de arroz que ela mesmo plantava, ela mesmo colheu. Meus irmãos sabem disso. 10 sacos de arroz e deu a troco daquela bicicleta. Nunca esqueço dessa gambira, jovenzinha, aproximadamente seus 12 anos, 10, 12 anos de idade. E aquela Monareta foi uma festa na roça. O que é aquilo? Para escola, a gente andava, era 6 km a pé, sentido água limpa. Eu morava no Indaiá e sentido água limpa. E aí que essa bicicleta Monareta, aquilo ali foi uma festa. E aí é o que eu estou te falando. Na saúde, é o que vocês veem a situação. Na vida de infância, nós não tínhamos condições. Me lembro muito bem, a escola fez uma coletazinha entre os amigos para cada um dar um pouquinho para comprar uma bola. E eu não tinha condições, nós não tínhamos condições. Minha mãe deu uma luta, tirou da boca para me ajudar a comprar essa bola, para jogar no recreio que falava. Então a vida muito sofrida, mas Deus foi dando graça a cada dia, e graças a Deus foi crescendo. Aí minha mãe começa a passar mal lá na roça ainda, passou mal e tal, já estava aproximadamente com 14 anos de idade. Vamos resumir, senão o tempo vai embora. Ela passa mal e vamos para um vizinho que hoje ele mora em Iporá, por nome de Erasmo. Pega ela: não, comadre, vou levar você para o Iporá agora. Você está passando mal aí, não vou deixar você morrer amigo aí não. Pegou ela, levou para o Iporá, chegou lá, detectou um câncer. E aí eu vou com ela para o Iporá. Eu já dou aproximadamente 14 anos por aí. E vamos para o Iporá. Chegou lá, demorou. O médico, quando fez os exames dela e viu que era o câncer,
E o jovem, um que estava acompanhando ela, chamou eu lá e falou... Me chamou eu e falou, ó, sua mãe, o caso dela é mais um ano de vida. Ali eu saí do chão, jovem, saí do chão e respirei. Telefone, vocês imaginam, não existia. E respirando tal, não, mas já fizemos cirurgia e tal, detectou um tumor, mas nós tiramos tal, mas ela não vai, já espalhou, não vai mais do que um ano. Mas jovem, vocês sabem como que é a cabeça. Às vezes na hora leva um baco, mas depois toca. E ela veio. Aí nesse período, quando descobriu que era esse câncer, nós já mudamos para a rua, para a cidade, em 86. Ela viveu mais cerca de um ano e pouco, mais ou menos, final de 86 por aí. Viemos embora da roça para a cidade. Compramos uma casa aqui, simplesinha. E quando foi em 88, um dos piores baques, manjares jovens. Os piores baques foi a morte da minha mãe, que lutou muito por nós. E ela me abraçava, dizia que eu estava perto de perder a mãe. Isso foi uma das piores coisas que eu vivi. Mas superamos, a vida continua. Perdi minha mãe em 88. E aí vem para a cidade. Tem uma parte da Bíblia que diz assim, no popular, na linguajar do povo, diz assim, diga quem tu anda que eu direis quem tu és. Mas a palavra de Deus diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então não cheguei na cidade, não conhecia droga. Na roça a gente fumava aprendeu a fumar cigarro normal, de palha, cigarro que eles falavam, cigarro manso, derby, praza, fumo do bom, trevo, Wilson, me lembro muito bem, a gente fumava lá, era praticamente quase normal por capa, diz que é para espantar os mosquitos que atrapalham. A gente aprendeu a fumar, normal. Aí chega na rua, a gente na cidade, a gente começa a envolver com os amigos. Quer dizer, jovens, muito cuidado com os amigos que vocês andam. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu não conhecia praticamente nenhum tipo de vício, mas chega na cidade, começa a envolver, vai pra festa, tal e tal, sem a mãe, mais que a mãe, que puxa mais um pouquinho. Meu pai muito simples, cuidava mais, era de casa, assim, trazer recursos para alimento, pra gente alimentar, mas meu pai não era de muito puxar a orelha não, mas minha mãe puxava mais um pouco. Então, envolvi com os colegas, as más companhias. Aí eu cheguei a conhecer, irmã Jade, jovens, cheguei a conhecer maconha. Na nossa época falava um pretinho. Daí hoje é a maconha. O que é branca, que a gente conheceu, é a cocaína. Então eu cheguei a dar umas bolas com a maconha, cheguei a dar uns tiros que falava, que é umas carreirinhas da cocaína. Beber muito, não bebi muito mesmo, pinga, Município, Velho Barreiro, 51, né? Aqui tinha na época que nós tomava. Inclusive por nós não ter situação financeira de beber, de comprar bebida melhor, a gente tomava era pinga mesmo. A gente tomava meio litro na sexta e deixava meio litro pro sábado, só para ir para as festas tal e bagunçar. E aí eu cheguei a conhecer um pouco da droga, porque na nossa época não tinha crack. Graças a Deus por isso, que hoje a juventude está sendo perdido por causa do crack. Então eu era só mesmo a maconha e a cocaína. Por causa, não vou tanto culpar, porque a gente vai porque a gente quer também. E a gente entra nesse caminho. Cheguei a conhecer. E aí, isso principalmente depois que perdi minha mãe, até. E aí, graças a Deus, Deus me guardou, não fiquei dependente químico e nem viciado em bebida alcoólica. E mais fumando e bebendo no final de semana, mas graças a Deus nunca viciei mesmo para ter a situação de ter que ir para uma clínica.
Graças a Deus não chegou a esse ponto. Aí em 93, 92, 1992, mais ou menos, por causa que era muito difícil o serviço, eu trabalhei aqui, capinava quintal, vendia peixe, vendia rosquinha nas escolas, laranjinha. Então nós vendia picolé, vendi muito picolé. Então, mas aí por falta de serviço eu pego e vou para Serranópolis, cortar cana, chamado Boia Fria. Trabalhei lá 2 anos, de 92 a 94. Em 93, por ali assim, foi aonde eu conheci minha esposa trabalhando de boia fria na Goalto, cortando cana. Por cortando cana ali, eu vejo em tudo os cuidados de Deus. Eu vou jogando bola à tarde, quebrei um braço. No que eu infiltrei na parte de burocracia, dentro da usina, aí eu conheci um parente meu, dentro da usina de Jetaí, sobrinho do meu pai. Aí ele arrumou um serviço para mim mais tranquilo, chamado apontador. Aí de lá eu fiquei trabalhando mais uns 6 meses mais ou menos, nesse serviço mais na manhã, mas então cortei cana de verdade, é super difícil o que eu tô falando. Todos os serviços braçal eu fiz até 94. Aí lá eu conheci em Serranópolis, conheci minha esposa. Sou casado com a Marcela de Serranópolis. Hoje eu tenho 2 filhas, para a glória do Senhor. E aí conheci minha esposa lá e tal, a gente vai. E por ainda não crente, não conhecia Deus não. E lá a gente, nas festas tal, e conhecemos e começamos a namorar. Aí, uma coisa que a gente atropela, que a Bíblia é contra, é do sexo fora do casamento. Tive relação com a minha esposa, aí a gente providenciou o casamento mais rápido. Aí, em 94, a gente casou. Voltando um pouquinho aqui, antes do casamento, uma vida também que ficou marcada na minha vida, irmã Jádia, todos os adolescentes, eu jovem ainda, eu me considero como jovem, aproximadamente 20 anos, sei lá, 18, 19, não tem data. Em 93, era mais ou menos 20 anos, que eu casei com 21, isso. Então tinha mais ou menos 20 anos de idade. Eu perco 2 irmãos cruelmente, que também foi a perca da minha mãe, na minha memória da vida passada, a perca da minha mãe em 88, e em 93 eu perco 2 irmãos assassinados sem motivo. E isso me trouxe um desejo de vingança, lógico, como qualquer um. Isso me atrapalhou muito. E a justiça vem de Deus, a gente entende isso hoje. Mas na época eu sofri muito com isso também. Mas tocando, conheci minha esposa em Serranópolis, casei, vim embora para Piranhas. Voltamos para Piranhas. Quando eu casei aqui em Piranhas, casei lá e vim embora para Piranhas. E aí, lá, aqui em Piranhas, ainda sofri um pouco, sem nenhum tipo de profissão, nada. Minha mulher grávida com aquela barriga da minha filha, do Liane. Outra coisa, jovens, nunca esqueça disso aqui. Não sei se vocês vão ouvir isso aqui, vai te ajudar na sua juventude. O que eu fiz de errado para você não errar hoje. Nós fizemos de errado, mas Deus acudiu. Quando minha esposa ficou grávida, surgiu uma cogitação em abortar. E aí ela bateu a tecla porque ela veio de um berço evangélico. Não, que não. E não aceitou fazer esse aborto. Graças a Deus. Então, lógico que pregamos para não haver sexo. Lógico que nós ensinamos para não haver sexo fora do casamento. Só traz problema, muita dificuldade, super difícil, todos os problemas. Se você está estudando, já bagunça seus estudos. Mas se porventura acontecer, escuta um conselho de quem tem 50 anos de idade: não aborta. Me pergunta por quê, que eu vou te explicar. Porque se minha esposa vai na conversa e aborta, hoje eu não tinha
uma filha que me dá prazer de vida. Graças a Deus, hoje ela já é casada, tem uma filhinha, uma filha abençoada. Ela foi na escola, uma menina muito educada na escola, nunca me deu um trabalho de nada, graças a Deus. Formou, hoje ela é advogada, tem uma filhinha, sempre foi as melhores na faculdade, uma das melhores na faculdade. Foi os professores que me disse que eram os melhores da faculdade. Inclusive ela conseguiu a AB antes de terminar os estudos, ela pegou a AB. Então era uma menina que poderia ser abortada lá atrás, fosse na conversa dos outros e ver a extrema dificuldade. Então, por isso que eu entendo hoje, literalmente, que nós somos contra o aborto. Amém. Nós somos contra o aborto, porque, mas é porque você não sabe, não foi estrupada, isso e aquilo. Mas a vida que está no ventre não tem culpa. De um jeito ou de outro, Deus vai criar a forma. Minha esposa chegou aqui grávida, com aquele barrigão grande aqui, né? E aí todo mundo olhar como... Meu pai comprava 250 gramas de carne moída pra gente almoçar e jantar. Isso, graças a Deus que tinha isso pra comer ainda. Ficava de manhã cedo, você acha que nós tínhamos pãozinho pra comer? Não tinha pãozinho de padaria, não tinha. A vontade era grande. Me lembro muito bem. Né? Não tinha governo pra dar o dinheiro por mês. Não tinha nada. Então era muito difícil. Mas eu te falo, não aborte. Deus cuida. E Deus cuidou. Não tinha sequer uma bicicleta, nada. E outra, jovens, se vocês for casar, lógico que vai, todas as jovens vai casar. Não é situação financeira de ninguém, porque nós vendo hoje. Mas é isso, é aquilo. Se for trabalhador, não vai na conversa de ninguém, porque é isso, porque é aquilo, porque nós queremos olhar a situação financeira, isso e aquilo. Não, Deus muda a história. Para graça do Senhor Jesus Cristo, Deus muda a história. Então Deus, aí ela nasceu no hospital municipal, claro, né, sem condições. E aí, graças a Deus, daí pra cá, em 94, irmã Jaida, em 94, ela nasceu, até no mesmo ano que a gente casou. Estou falando errado, porque as coisas começam errado, é muito difícil reverter. E nós não conhecíamos a Deus, não ia para a igreja. De 94 até 2000 e por aí, foi uma derrota dentro de casa em questão de brigas. Que eu chegava tarde da rua, das festas, e eu tinha que ela aceitar. Aí até que um dia, aí minha história, vamos resumir, minha história para por aqui. Até 92 a história de fato de muito e muito sofrimento. Desde a minha infância, como eu já contei, até agora 2002 por aí que eu conhecia Jesus. Então até aí foi a primeira história da minha vida, irmã Jaida. É isso aí. E naquela época, né, irmão Nilson, é uma época muito difícil, mas assim, existia amor dentro da família, né? E eu imagino que 3 irmãos, então assim, a roupa do primeiro passava pro segundo, passava pro terceiro, quando chegava no céu, a roupa já tava pro hino, porque você era caçulinha. E aí, mas mesmo assim tava ali firme e forte. Isso, e você contando aí um pedacinho da história da sua mãe, de costurar, minha mãe também costurava para nós. E minha mãe tinha uma máquina que era de pedal. Eu imagino que a da sua mãe também seria, porque não tinha energia. E ela ficava ali batendo pedal e costurando as roupinhas e as coisas. Só que foi uma vida de toda dificuldade, mas com muito amor. Pelo que você falou e pelas vezes que você se emocionou aqui, é um amor muito grande que a sua mãe deixou para vocês como legado. Demais. E isso é muito bom. Daí, em 2002, o irmão aceitou Jesus. Agora me conta essa trajetória, essa mudança drástica de um homem que não era cristão, um homem que não conhecia Jesus, não tinha o temor do Senhor. Ele vivia a vida no mundo que todo mundo normal acha tudo normal. Isso. Né? Lá no mundo você pode beber à vontade, você pode fumar, você pode ir para as festas, você pode fazer o que você quiser. Automaticamente o irmão aceitou Jesus. Como foi sua história como cristão? Irmã Jaida,
voltando só lá, antes de eu responder essa pergunta. Aí você vai me perguntar, eu falei no início 13 irmãos, mas não resumi. Você vê o quanto era difícil o passado. Quem nasceu nessa época aí, de anos 60, 70 pra cá, vai entender o que eu tô falando. Minha mãe era mãe de 13. Ficou lá atrás, porque fazia parte na roça. Já ficou para trás 6. Ficamos 7. De 13 já ficou 7. E aí, em 93, perdi mais 2. Então hoje nós somos 5 irmãos. Entendeu? Então, a mudança para conhecer a parte que é a riqueza nossa. Porque a Bíblia diz que o que adianta ganhar o mundo todo também perder sua alma. A riqueza nossa é essa. Eu fui convidado, eu sou desse ministério desde a minha infância. Fui convidado por um rapaz que eu devo muito a ele, assim, oro por ele até hoje. Rapaz por nome de Gerson Brenner. Todo mundo conhece, nossa cidade de Piranhas aqui, todo mundo conhece ele. Vamos, Nilson, vamos para a igreja ali? Vamos. E tá, hoje não dá, e amanhã não vai. Cheguei na igreja, não sou de uma família católica, assim, que desde campo meu pai fez muita festa, como se dizia lá, Nossa Senhora da Abadia. Meu pai fez elas várias vezes. Sou o único, hoje eu sou da família dos meus irmãos, sou o único que é evangélico. Então, fui convidado por esse rapaz para fazer uma visita aqui na nossa igreja, aqui do setor Palmares. E aí eu vim, era o pastor Antônio Viana, vim, fiz essa visita, voltei. Ô irmão, ô meu amigo visitante, seja bem-vindo àquele negócio, tal, beleza? Você quer aceitar Jesus? Cheguei em casa, já questionei com a minha esposa. Falei, o povo lá é doido, queria aceitar Jesus. Lógico que eu aceitei, desde quando eu nasci, ué. Aí eu não sabia o que significava isso. Que a gente tem que confessar diante dos homens para Deus confessar diante dos anjos. Então, eu não cheguei lá em casa, já questionei isso. Mas aí o rapaz, direcionado por Deus, me convidou, fui vindo algumas vezes na igreja visitar. De repente, eu aceitei Jesus como o único, suficiente Salvador e comecei a frequentar a igreja. E o que eu fazia antes, nesse período, até 2002, que eu vim para a igreja aproximadamente? Eu ainda fumava, ainda bebia, só que na droga eu já tinha praticamente afastado, porque eu já comecei a trabalhar em 94, financeiramente minha vida começou a mudar, graças a Deus. Fiz um curso de cabeleireiro, Barra do Garça. Quem me levava, ia e voltava, era o Totó no ônibus, não tinha condições, na época o prefeito Otair, e nós ia fazer esse curso em Barra do Garça de cabeleireiro. Meu pai pegou um que tinha, ajudou eu a montar um salão. Aí eu montei o salão. Aí de 94 até financeiramente eu já estava razoável, não estava muito mais, já estava tendo o que comer e o que vestir. Já comprei o primeiro veículo em 96, veículozinho, Fusquinha, já foi um sucesso. Primeiro fomos numa motinha 94, também foi, até embrulhava ela na minha sala, de coberta em cima. E em 96 já vendi a moto, comprei um Fusquinha. Depois de um Fusquinha veio para um Chevette. Chevetinho, que era do Barão ainda, Chevetinho reformado, pensa num Chevetinho abençoado. Daí do Chevette foi pro Uno, foi pro Estradinha e etc. Aí 2002 eu já tava financeiramente, já tava bem, porque eu não tava usando mais droga, tinha casado e tal, mas ainda bebia e no linguajar do mundo e putaiava ainda, a realidade. Eu chegava em casa querendo estar com razão, a mulher ficava brava, 2 horas, 3 horas da manhã, achava que estava com razão ainda. E tinha muita briga no lar, lá em casa era briga todo dia. Eu me lembro de um dia que a gente chegou até a ser agressivo, ela ligou pro pai dela e o pai dela, usado por Deus, e disse: não, você se casou, foi para viver, vamos tentar viver. E aí foi o que eu achei a porta para minha vida, foi a igreja. E o pastor, muito sábio, me ajudou no lado espiritual, com muito cuidado, sem radicalismo, não pressionou eu em nada. E aí eu vim para a igreja, e aí daí para cá, de 2002 para cá,
o negócio foi enlerando. Temos dificuldade no lar até hoje, lógico que todos têm, lógico, ideias, mas a porta, jovens, para nós melhorar a nossa a alma com Deus, paz, é vir para a igreja, manjado. E foi o que eu encontrei, vindo para a igreja, aceitando Jesus como o único suficiente salvador da minha alma, e eu senti mais paz e as coisas começaram a enlerar. Tanto o espiritual, nunca pedi um cargo, hoje sou evangelista, nunca perdi um cargo para o pastor. Ele já foi me colocando logo, colocou na porta, e foi diácono, cooperador, diácono, depois presbítero, aí depois já foi agora, por último, evangelista. E aí foi até isso que eu só pergunto. E daqui uns dias, pastor? Amém. Irmão Nilson, que história bonita, viu? A gente está assim, muito encantado, o pessoal está aqui mandando pergunta, e tem uma pergunta de uma adolescente. Você já quis desistir da sua caminhada cristã? Jovens, obrigado por essa pergunta. E serve para muitos, de fato. Não foi uma vez só, por várias vezes. Me pergunta por quê? Às vezes, lá fora não te elogia muito. Os lá fora, parabéns, você está na igreja, tal, sua vida mudou, e eu também preciso de ir, eu preciso ser liberto. Até hoje eu prego sempre aos meus amigos que o caminho é Jesus Cristo, mas por confronto entre liderança, ideias, falta de sabedoria minha, já pensei várias vezes de desistir. Mas por que não desistiu? A mão de Deus, que não tem explicação. Tem dia de eu ter falado, não vou para a igreja mais não, lá tem problema pior do que aqui fora. Só que aí me pergunta como que é o segredo para manter, né? É congregar. Eu disse sempre nas minhas ministrações, não tem outra explicação. Eu venho cabisbaixo, decepcionado com algumas coisas que acontecem na igreja e tal. Só que aí você chega dentro da igreja, você sente de novo e fala, já não vou desistir mais. Então o segredo, vontade de desistir, problemas já veio milhões de vezes. Só que o segredo, a gente vem, congrega, o Espírito Santo usa alguém através de um louvor, através de um testemunho, e fala conosco e nós torna a firmar de novo. Mas sempre, várias vezes, vontade de desistir. Você já pensou se tivesse desistido? Não estava aqui hoje, não estava falando um testemunho tão bonito desse, o crescimento que foi. E a gente sabe que é gradativo, né, irmão Nilson? Eu sei que o irmão deve ter demorado algum tempo para parar de fumar, mas o Espírito Santo foi ali te moldando, te capacitando, o irmão foi indo devagarinho. E tem muitos adolescentes que têm essa preocupação. Acha que porque, não vou aceitar Jesus agora não, porque para mim aceitar Jesus eu tenho que estar limpo, pronto, preparado. Sim. E não é assim, né? Tem que vir do jeito, na palavra do Senhor diz que venha do jeito que você está, que é Ele que vai moldando a gente, vai mudando e limpando, e graças a Deus Ele tem feito isso. O que inspira você a ser quem você é? O que te inspira? Ou se tem alguém que te inspira? Conta aí um pouco para nós. Não, irmã, já inspirar assim, a gente, quando chega de uma certa... No início, eu via alguns amigos já evangélicos, uma vida diferente. Me inspirava neles para servir a Deus. Depois que você está aqui no meio movendo aqui, trabalhando, infiltrado, dedicando, logicamente você tem várias pessoas que você vai inspirar nos nossos pregadores, nossos cantores, você vai inspirar. E nossas lideranças, porque todos, hoje eu tenho o 7º pastor, que hoje é o pastor Alcemácio que está aqui. Então, mas todos eles eu inspirei pelas suas batalhas, pelas suas lutas que teve conosco, a sabedoria, a paciência que teve com a gente, porque você lutar com quem assim, cabeça dura, acha que tá certo, é difícil. Aí às vezes pode até levantar uma rebelião contra o líder,
Isso, eu sei da grande dificuldade, mas todos eles me inspirou e estamos aí. Eu inspiro mais na obra de Deus, nos trabalhadores da obra de Deus. Amém. Você contou que é cabeleireiro, fez o curso lá em 94. E veio aí e a gente sabe que você é muito bem quisto aqui na cidade, é um dos melhores cabeleireiros da cidade. Mas você tem uma segunda profissão, que eu sei aí. Não sei se é profissão, se é hobby, o que é. Conta um pedacinho desse negócio das abelhas. Conta pra nós então, aí. Fiz o curso em 94, como eu já disse. E aí, em aproximadamente 2005, por aí, Antônio Piedade e o Edifran, mexendo com a abelha ali também, eu quis envolver também. E aí, mas a irmã Jaida perguntou sobre só abelha. Vou contar só a abelha aqui. Não, pode contar, tudo aí, pode entrar. E aí eu comecei a ser apicultor. Eu com sócio, meu primo, Cleomar. Vamos ser sócio, vamos trabalhar agora ser apicultor. Fizemos o curso e tal. E aí, graças a Deus, começamos com pouco. E aí viremos, tudo não é fácil no início, pensamos em desistir também porque não tinha procura de mel, nós tínhamos um estoque de mel, mas não tinha procura. Então, não tá virando nada, mas vamos manter. E aí hoje, graças a Deus, tem um bom estoque. Já nos últimos anos a gente está passando de 1 tonelada cada um de nós. Ele já agora a parte dele deu, a gente separou as divisão, fiquei com as minhas, ficou com as dele. Ele superou 1 tonelada e pouco e eu aproximadamente também 1 tonelada e pouco esse ano. Então, essa é uma das profissões, fora do cabeleireiro. Esse hobby é ser apicultor. Sou apicultor. Eu não enriquei porque enricar é dom de Deus. Mas trabalhar muito eu trabalho. Sou apicultor e sou piscicultor também. Mexo com peixe. Como eu disse aqui com a minha sócia, veio a óbito agora esses dias, em Juraci. E sou apicultor. E hoje também eu trabalho, eu tenho uma máquina, né, para prestar serviço, se chama reta escavadeira. E aí a gente está envolvido aí nessas profissões aí. E me fala qual que é o segredo do sucesso financeiro. Porque você falou que não enricou, mas você também não vive mais a vida que você vivia antes. Então tem um segredo aí para você chegar onde você chegou. Explica para esses adolescentes aí como eles fazem para chegar no nível financeiro que você chegou. Tá. Boa pergunta. Faz sentido. O que eu ensino muito a quem eu tenho oportunidade de dizer, não tem, irmã Jaira, eu desconcordo até com a ideologia que traz assim, do socialismo, desigualdade social. Eu desconcordo disso. Por quê? Porque quem trabalha mais, eu acho que vai ganhar mais, não tem outro jeito. Só que tem gente que ganha muito, mas gasta tudo. Então não tem outro segredo, não tem como você melhorar de vida a você não trabalhar muito e economizar demais. Hoje não. O que é para você economizar? Na nossa passada, nós ganhava ali sobrar, paga um consórciozinho entre amigos, sobrou R$1.000. Nós vamos comprar uma bezerra para tentar aumentar. E hoje não. Se nós, essa juventude hoje quer assim, comprar uma roupa. Não, a roupa tem que ser de marca. Bota, um sapato. Celular, não quer celular de R$2.000, de R$1.500, não, isso quer celular é de 6.000, 10.000, 6.000 a R$10.000. E a situação é fraca financeira. Então você quer melhorar de vida, de verdade mesmo, um conselho de amigo, de irmão. Você quer melhorar de vida? Trabalha muito, pega com Deus e economiza demais. Gasta menos, né? Eu deixava, você pode não acreditar, que hoje o pessoal tem uma ideia assim, irmã Jaida, eu vou viver agora que eu não sei do dia da manhã. Quer gastar, ganhar hoje, gastar à noite, gastar amanhã. Então não tem outro segredo. Nós ficava com vontade, na época, segurar para comprar um quilo de carne no outro dia, desejo de comer um x-salada. Nós tínhamos vontade, eu e minha esposa.
mas não tinha condições, porque o dinheiro daquele dia, trabalhei de servente, esqueci de falar, trabalhei de servente aqui na cidade, igual as outras coisas que eu falei, mas só que era muito difícil, para nós economizar um pouquinho, era muita luta. Aí depois que você vai trabalhando, economizando demais e pedindo muito a Deus, e acima de tudo, a bênção de Deus. Só que Deus tem a bênção para nós, mas nós ganha 3 mil, o básico hoje, todo mundo ganha em torno aí de um salário até 3, é o normal. O cara ganha 3 salários e quer gastar 4, ou então gastar os 3, nunca vai prosperar na vida. O segredo para prosperar, primeiro, servir a Deus de coração, colocar Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, logicamente, que vai ser acrescentado. Ali no texto fala de roupa e vestimento e bebida, que é a água e a vestimenta, né? E a comida. Deus cuida de verdade. Só que se você buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar no seu financeiro, e trabalhar muito, economizar demais, você vai ser próspero. Deus vai te prosperar, isso é garantido. E focar nos estudos. Eu não tive oportunidade, mas já tive oportunidade, eu brinquei demais, deixei passar. Jovem, não tem outro segredo a não ser você não estudar. Tem que estudar muito mesmo, focar na sua profissão, porque todos nós temos um chamado para alguma área. Hoje o estudo faz falta para mim. Não, porque na roça, como eu já disse, foi muito difícil. Não é fácil sem estudo, principalmente no mundo de hoje. A gente fica meio leigo diante do mundo moderno que estamos vivendo. Então o segredo é estudar, trabalhar muito e economizar. Se você ganha 3 mil, você tenta guardar pelo menos 1.000. Se você ganha 1.000, você tenta guardar pelo menos 200 reais, que com um ano você já vai ter um montantinho. Então o segredo é esse, Manjaira, é trabalhar muito e economizar demais. E tem que economizar mesmo. Quando você se sente sobrecarregado, o que você costuma fazer? Quando você está cansado, que você está assim, querendo um pouco de paz, assim, calmaria, o que você faz? Não, é meu lar mesmo, porque eu não sou de ficar passeando muito, não. É lá em casa mesmo. Você deita, casa, fica quieto, assistindo. Deitar, ligar, não assistir um vídeo, porque eu não sou de filme, não. Eu sou só de assistir vídeo de pregação, ou então música gospel. Então é isso. Porque eu descanso em casa, mas eu não tenho muito tempo de descansar, não. Tem outros hobbies, por exemplo, sai para algum lugar para pescar, passear na casa de algum amigo, assim, muito aqueles amigos bem próximos, que a gente tem a sociedade lá de peixe e tal. Mas a gente descansa mesmo à noite e depois que chega do culto. Não tem muito negócio de ficar descansando a cabeça, não. Descansa, deita lá um pouco no sofá, mas tá bom, graças a Deus. Daqui 10 anos, o que o irmão Nilson almeja? Daqui 10 anos, quem que o irmão Nilson quer ser? O que o irmão Nilson quer ser daqui 10 anos? Como você vê você daqui 10 anos? Não, irmã Jaida, exemplo, a gente pensa alguma coisa. Exemplo, tem um projeto. Eu sou pai de 2 filhas, Juliane, que eu já disse que nasceu lá quando a gente nem era crente ainda, não servia a Deus, e ela em 99 nasceu a Emily. Aí a gente foca em dar estudo para elas. Uma formou em Direito, que é a Juliane, e a outra acabou de montar um consultório. O pensamento meu era assim, quando elas formar, vou diminuir um pouco do serviço secular. Aí vamos o quê? Vamos envolver um pouco. Mas meu projeto agora, a partir do ano que vem, às vezes diminui um pouco da carga do secularismo, do trabalhar mesmo, braçal mesmo. Às vezes tem o salão, que eu tenho 28 anos de salão, já estou um pouco, quer diminuir também o salão.
Então eu penso, daqui 10 anos, falar Você assim, vai estar com 60 anos. aproximadamente 60 anos. Aí o que você pensa assim, daqui 10 anos o Nilson vai estar na chacrinha, deitado numa rede, curtindo ali os netos, dando mais um pouco de tempo para a igreja. Como que é? O Nilson pensa assim, ou pensa em viajar? Não, eu não penso, não tenho esse desejo de ficar viajando pra praia e tal. Se Deus me dá vida e saúde, que é o projeto da gente, como Deus já preparou uma chácara, graças a Deus, bem confortável, bem agradável, próximo da cidade, que eu não quero ficar longe da cidade, sofri demais, eu quero ficar próximo da cidade. E eu quero ter o pensamento meu, essa liberdade de estar em casa, igreja, fazendo a obra de Deus. Com saúde. Com saúde, né? E cuidando da minha esposa, das filhas e das netas, né? Também, logicamente, né? Claro. E filho é filho. E mas casou e tal, tá todas as duas casadas, graças a Deus, só que é filho, né? Tem que continuar e tal. Continuar junto. E cuidando dos netos. Graças a Deus, vai vir aí uma netinha já pro ano que vem. Que bom. Ao final da vida, o que te faria olhar para trás e dizer, valeu a pena? Conhecer a Deus. Valeu a pena ter conhecido a Deus. Foi essa nova história para cá. Melhorei tanto o espiritual. Lembro de um testemunho de um cantor, não vou citar não, um cantor famoso, que o pastor, o irmão cantor Márcio Nascimento foi conversar com ele sentado numa mesa. Ele tem avião, tem barco, ele tem o que ele quer, milionário. De repente perguntou para ele, o que te falta? Ele falou, dentro de mim tem um vazio. O que me enche financeiro, lógico, eu sou grato a Deus, não sou rico não, mas graças a Deus tenho uma vida tranquila, de um testemunho ótimo na cidade. Ter questão assim de credibilidade, porque nós não adianta também como obreiro, como serve ao Senhor, não adianta nós ir pregar 1 tonelada, mas se nós tiver 1 grama de exemplo de vida, aquela grama de exemplo de vida serve mais que 1 tonelada de pregação. Então é muito bom, o que mais me preencheu, que eu falo, graças a Deus aconteceu, foi ter preenchido esse vazio. Jovens, fica firme com o Senhor, que não você daqui, exemplo, tô com 50 anos, não me arrependi, eu tenho certeza que com 60 anos vou olhar para trás e vou ter certeza, valeu a pena nos pés do Senhor, conhecer e dedicar ao Senhor. Amém. Agora um conselho que você dá para essa juventude, um conselho em relação a Cristo. E como hoje você é conhecedor da palavra, conhecedor do Senhor e sendo amigo dele, como você evangeliza as pessoas? E um conselho que você dá para esses adolescentes que já são cristãos, para que eles possam alcançar os amigos, é através do quê? Como que você faz? Então, quero até, aproveitando esse gancho aqui, deixar um versículo. Diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando ou conforme a tua palavra. Então, jovens, o que eu mais ou menos resumi aqui, para nós alcançar mais vidas. Primeiro, para nós manter que Deus cuida do adolescente, cuida do jovem, cuida da criança, que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, logicamente. É observar que Deus cuida do nosso caminho e nós observar conforme está a palavra do Senhor. O que ele disse? Não matará. Como eu já disse lá no aborto lá. Se minha esposa tivesse abortado a minha filha na juventude, hoje nós não tinha minha filha formada em direito, já com uma netinha abençoada dentro de casa, que é a nossa alegria hoje, lá no lar, aquela felicidade, logicamente, só traz criança, é ótimo. Então,
Nós sabemos que não matarás, não adulterarás, não dar falso testemunho, porque o que mais prejudica nós a ministrar para alguém é o nosso testemunho mau. Eu escutei um amigo dizer para um obreiro, não, moço, você está aí pregando, perdendo tempo, moço, seu testemunho tem que pregar muito mais. Então, nosso testemunho, jovens, observa onde vai, observa qual que é os amigos, tem que seu testemunho falar mais. E outro, o segredo maior que eu te falo, como conselho, convida as pessoas para a igreja. Não precisa nós pregar muito não, porque nós não sabemos pregar mesmo. Nós vamos falar, se você pegar uma pessoa que é nascido lá num lar cristão, você quer, mas está desviado, você quer pregar para ele vai ainda pôr a gente no bolso, digamos assim. Vamos convidar para a igreja. Meu segredo é esse. Ganhamos várias almas fazendo evangelismo na rua, convidando, no assentamento. Graças a Deus, ganhamos muita alma. Já ganhamos, para a glória do Senhor, uns 4 anos atrás mais ou menos, época do saudoso Diogo, ganhamos uma mulher que tinha um terreiro de macumba lá no setor sudoeste. A gente ganha mais as pessoas convidando para a igreja. Convidando para a igreja, porque ministrar, nós vamos ministrar só o nosso básico, mas só que chega aqui, é um louvor que fala, se nós conseguir, por quê? Eu falo assim, porque eu sou fruto de alguém que me convidou para a igreja, então por isso que eu acho que isso dá certo. Eu não sou muito pregando Bíblia, que eu sou meio leigo, eu tenho que ministrar alguns versículos que eu sei, que Deus me deu, logicamente, mas vamos para a igreja. O segredo do jovem, firma nos pés do Senhor, faz a obra de Deus como? Convidando para a igreja. E ser a Bíblia viva, né? Sim. Porque tem muita gente que está vigiando a gente, mesmo a gente achando que não está, não é, irmãos? Sim. Principalmente adolescentes. Principalmente. A gente vai fazer uma brincadeira agora, um bate e volta. Eu falo uma palavra, o irmão me responde o que vem na cabeça. Aí a gente vai brincar nesse bate e volta para a gente finalizar. Eu não queria finalizar, mas o horário já está passado e o irmão estava meio receoso, mas passou muito bem, então vamos lá. Vamos começar aqui. Família. Quando eu falo família, o que vem na sua mente? A minha, né? Lá de casa. Minha esposa, Marcela, minha filha Duliane, minha filha Emily, minha neta Sofia e agora o genro Luan e o genro Wagner. Família, essa é a minha família. Amém. Mãe. Minha mãe, a minha guerreira, Luzia. Pai. Lutou, Clarim do Brás do Prado. Meu que herói. Vem na seu herói. Sim. Trabalho. O que eu dedico mesmo, sou feliz. Embora já a idade já chegando cansado, mas meu serviço mesmo, como eu já acabei de dizer, meu serviço no salão, que tem oportunidade de evangelizar ali, muito, graças a Deus, estou quase todos, amigos, eu tenho muita liberdade em dialogar, porque Deus, Jesus foi assim, cada um é um linguajar, e Deus me deu essa sabedoria. Se eu chegar para conversar com um vaqueiro, eu falo da linguajar do vaqueiro, se eu chegar para conversar com um empresário, é com o linguajar do empresário. Se eu conversar com qualquer outro, nós temos que focar. Então Deus me deu essa sabedoria no meu serviço e oportunidade. Então meu serviço, salão, apicultura e piscicultura e trabalhando também de servidor, prestador de serviço na máquina. Amigos. Não, nome não precisa, tem vários, né? Não precisa nomes. Qual é o significado? Amigos. Não, muito bom. Bom. Céu. Céu é primazia, né? Primeiro lugar. Jesus. Primeiro lugar. Meu ídolo é Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Deus abençoa o irmão pela oportunidade de a gente conhecer um pedacinho da sua história. Nós ficamos muito felizes e eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar vidas e vai transformar e mudar vidas de jovens, de adolescentes, até de adultos às vezes que estão ainda perdidos sem saber o caminho, e através do seu testemunho eu tenho
tenho certeza que vai ser mudado a história deles. Eu queria pedir o irmão para finalizar, para falar suas finalizações e orar para a gente poder terminar esse podcast e agradecendo. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar te conhecendo mais um pouquinho. Amém? Amém, irmã Jaida. Deus abençoe pela oportunidade. Então, eu finalizo em dizendo a todos os jovens, todos que assistiu, bom buscar mais o Senhor. Vamos melhorar cada dia. Os dias são maus. Vamos melhorar com Deus e vamos buscar cada dia mais a face do Senhor. Conciliar. Não que nós vamos deixar o nosso serviço, logicamente que não, mas vamos conciliar os nossos serviços. Vamos conciliar as escolas com a igreja. Não tem tempo, tira um tempinho, vai buscar o Senhor, busca a Deus. Eu finalizo em dizendo, o sucesso nosso tá primeiro, porque não adianta nada nós trabalhar muito nesse corre-corre e ficar tudo por aí. Juntar um pouco de tesouro no céu. Isso é que eu digo a todos vocês e agradeço muito por essa oportunidade, todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Pode orar? Quero orar por você, todos os jovens que ficou esse momento ouvindo, assistindo, que Deus pode te abençoar. O caminho é Jesus Cristo, não há outro. Vivemos numa época toda a vida teve suicídio, mas de muito suicídio, de muita depressão, de muita separação, virou uma brincadeira. Então o caminho, não só para os jovens, não só para os adolescentes, não só para quem não conhece a Deus, é para todos nós. O caminho é Jesus Cristo. Amém. Quero orar por você e Deus vai te dar graça. Se você crê, eu creio que Deus, através deste momento, Deus pode te preencher e te abençoar nas todas as suas áreas, tanto sentimental, tanto na vida conjugal, tanto na vida financeira, na vida espiritual. Eu creio. Amém? Glorioso e eterno Deus da glória, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha, Senhor eterno, sem nenhuma retórica, Senhor Jesus, da forma que te agrada, muita simplicidade, mas eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade aqui com a tua filha, Senhor, e todos que ouviu, Senhor, um passado da minha vida de muita dificuldade, mas Deus deu graça para superar, tanto espiritual como financeiro. Sou muito feliz por isso, Senhor, pelos teus cuidados, desde o ventre da minha mãe até aqui, Senhor, e tu continuará me abençoando. Eu quero fazer um pedido a ti, Senhor, nesta noite, ó Deus, juntamente com as tuas filhas aqui, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, todos, ó Senhor, que ouvi, Senhor, todos que ouvi, Senhor, este momento contigo, Senhor, essas poucas palavras simples, mas tu podes, Senhor, repreender todo o mal, todo o espírito de morte, todo o espírito de destruição, angústia, depressão, seja repreendida em nome de Jesus. Pai justo e eterno, dê vitória, Senhor. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso eu vivo, porque o Senhor de fato me libertou. Visita todos, ó Senhor, liberta de uma forma especial, abençoa cada dia, Senhor, onde estiver, Senhor, neste planeta, aonde estiver uma pessoa que ouvir, possa ser abençoado, preenchido com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.